Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Cláudio, estamos de volta. Vamos estudar neste vídeo, trazer o resumo da nossa terceira lição, Revista de Jovem, esse terceiro trimestre de 2025. Nossa revista ela está falando sobre a liberdade cristã, a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia, carta aos Gálatas. Gálatas tem 6 capítulos e Paulo trata sobre a liberdade cristã. A salvação ela não vem por meio de obras, é fé. Paulo enfrentou os judaizantes, os falsos mestres judeus que entraram, se infiltraram na igreja, nas igrejas ali da Galácia, exigindo que os cristãos gentios não judeus se circuncidassem. Frente a tudo isso, Paulo também precisou lidar com a questão da perseguição que esses judaizantes estavam provocando, perseguindo o apóstolo Paulo, dizendo que a autoridade apostólica de Paulo não era reconhecida, que Paulo não era um dos 12 apóstolos, logo seu apostolado, seu chamado, seu ministério era um ministério inferior aos dos apóstolos de Jerusalém, dos apóstolos que andavam com o Senhor Jesus Cristo, que andaram com o Senhor Jesus Cristo. Então, nossa terceira lição, Paulo vem falar sobre isso. Ele traz uma abordagem sobre a sua chamada, né? Explicando aos irmãos ali da Galácia, né? Porque se Paulo não faz isso, o estrago que já tinha sido iniciado seria ainda maior. Então, Paulo vem mostrar que ele não devia nada a apóstolo nenhum, a profeta nenhum, a discípulo nenhum, porque o chamado dele, o que ele não aprendeu de homem, ele aprendeu diretamente do Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa terceira lição, ela traz como título Paulo e sua chamada. Texto principal, Gálatas capítulo 1, versículo 24. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Resumo da lição, Paulo conta um pouco da sua história para defender seu ministério e mostrar que a mensagem que pregava não era estranha aos apóstolos de Jerusalém. Os 3 tópicos da nossa lição refletir a respeito do evangelho que o apóstolo Paulo pregava, compreender que Paulo foi escolhido por Deus, mesmo com o seu currículo questionável, isso antes, né, dele ter aquele encontro com Cristo, e apresentar a diferença de uma vida transformada, irmãos. Impossível conhecer Jesus, ter um encontro com Cristo, receber Jesus em nosso coração e não haver transformação na vida desta pessoa, né? Todo aquele que tem esse encontro com Cristo, ele tem a sua vida mudada, transformada. Então, nestes versículos, nosso texto bíblico vai contextualizar, pegar do capítulo 1, versículo do 11º ao 24º, já vamos ler. Paulo vem tratar, ele conta um pouco da sua história, né? E por qual motivo Paulo precisou fazer isso? Seu ministério e sua mensagem estavam sendo atacadas por ele não ser um dos 12 apóstolos dos que Jesus chamou. Então, a autoridade de Paulo, a autoridade apostólica de Paulo, o ministério de Paulo estava sendo veementemente atacado por esses falsos mestres, por esses judaizantes que estavam distorcendo a verdade do evangelho
exigindo que os gentios que haviam se convertido ao cristianismo com a pregação de Paulo, e eles precisavam se circuncidar como também pré-requisito para obter a salvação. O texto bíblico está no capítulo 1 da carta escrita por Paulo aos irmãos da Galácia, versículos do 11º ao 24º. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois, fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Nestes versículos, a gente vê Paulo, né? Ele trazendo um pouco da sua história aos irmãos ali da Galácia, lembrando, Paulo, ele escreve, ele implanta essas igrejas aqui na Galácia, na região da Galácia, durante a sua primeira viagem missionária. Quando ele passa por esse período, ele chega em Antioquia da Síria, que era a base missionária fora de Jerusalém. Ele tem conhecimento de que os judeus, os judaizantes, estão se infiltrando nas igrejas e minando, distorcendo aquilo que Paulo pregou. Entre tantas outras questões, eles estavam exigindo que, para ser salvo, estes irmãos precisavam observar alguns requisitos da lei mosaica. Paulo chega, ele fica estarrecido ele tem conhecimento disso, ele diz: admiro-me porque tão depressa vocês estão passando do evangelho para um outro evangelho, o que não é evangelho esse outro, né? Evangelho é um só. Aí ele vai ainda, Paulo vai além, ele diz: ainda que eu mesmo, que um anjo do céu, um anjo venha do céu, desça do céu, e pregue um outro evangelho, que este seja amaldiçoado, que esse seja anátema. Então Paulo fica estarrecido com o que está acontecendo aqui, com o estrago que esses judaizantes estão provocando entre os irmãos, e ele escreve esta carta. Ele é muito enfático, muito incisivo em defesa do evangelho, pois ele sabe o preço que ele pagou, né? O quanto ele sofreu para que estes irmãos chegassem ao conhecimento do evangelho da verdade, né? Da salvação que só vem por meio da nossa fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro tópico da nossa lição, o Evangelho de Paulo. Paulo faz sua defesa. Ele não pregou o Evangelho dos apóstolos de Jerusalém. O Evangelho que Paulo pregava havia sido aprovado pelos apóstolos, pela liderança apostólica de Jerusalém. Então a história
de vida de uma pessoa, ela tem importância. E como tem importância? É importante sabermos, né? Principalmente aqueles que nos influenciam, né? Diretamente ou indiretamente, mas principalmente aqueles que estão nos influenciando diretamente, uma liderança, um pastor, um patrão, um amigo próximo, né? Por exemplo, de onde essa pessoa veio, o que aconteceu na vida dessa pessoa, quais adversidades que essa pessoa enfrentou, né, para chegar onde está. Então, tudo isso é um aprendizado para nós, né? Que tipo de acontecimento mudou a vida dessa pessoa, ou molda ainda até aqui, né? Então, todo esse processo que essa pessoa precisou, enfrentou e ainda enfrenta. Então, o status, a fama, o sucesso, ele não acontece da noite para o dia, né? O poder, a graça, a unção, ela não veio da noite para o dia. Deus não chega assim, diz, toma unção, ser cheio. Existe um processo muito profundo que a pessoa precisa, né, aprender. Existe uma caminhada muito extensa que a pessoa precisa percorrer para ela conseguir chegar ao tesouro. Não é assim dado de graça. Sim, é de graça, mas para a gente receber, a gente precisa nos humilhar, a gente precisa aprender com Cristo, entende? Então, a trajetória de Paulo também foi assim. Paulo conhecia a lei, a Torá, o Pentateuco, né? Os 10 mandamentos, os livros do Antigo Testamento, né? Profundamente, profundamente, entende? Então, quando Paulo tem esse encontro com Cristo, Paulo percorreu uma longa história. Então, ele narra um pouco da sua vida, né? Não porque ele queira assim envaidecer, se enobrecer diante dos irmãos ali da Galácia, mas os falsos mestres, porque os falsos mestres que tinham ido ali à Galácia tentavam desqualificar o apóstolo, bem como o seu ministério, né? A gente vê em nossos dias, por exemplo, que quando uma pessoa, um indivíduo, um homem ou uma mulher chega a uma determinada posição na sociedade, né? Sempre vai ter aqueles que avaliam essa pessoa com desdém, com desprezo, com inveja, né? Dizendo que foi sorte, que essa pessoa teve ajuda, que no fundo não mereceu a posição que ocupa, né? Que a história não corresponde com a função que a pessoa está, enfim. Então, a gente precisa ter cuidado, irmãos, quando a gente for emitir nossas opiniões, vamos ter cautela. Tiago vai nos ensinar a frear a nossa língua, né? Ouvir mais, falar menos, né? Porque a gente não sabe o que essa pessoa precisou percorrer, passar para chegar onde ela está. Então tem um preço para chegar até aí. Nada chega de graça, entende? Então Paulo ele não conta a sua história para impressionar os irmãos ali da Galácia, né? E sim para mostrar que ele tinha autoridade para pregar e defender o evangelho aos gentios, como ele foi chamado. E no caso dele, de Paulo, é possível que os Gálatas, que os irmãos ali não tivessem, né? Quando for evangelizado por Paulo, que os irmãos não tivessem conhecimento com detalhes do passado do apóstolo, como ele foi um exímio, um tremendo perseguidor dos cristãos, né? O quanto Paulo perseguiu a igreja de Cristo e que ele recebeu o evangelho diretamente do Senhor Jesus Cristo e não de homem algum, como ele fala, né? Ele não foi comissionado pela igreja de Jerusalém, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, possivelmente os irmãos da Galácia não tivessem esses conhecimentos, esses pormenores da vida pregressa de Paulo. Então, os judeus
eles conheciam a trajetória de Paulo e, por inveja, eles estavam, né, minando a autoridade de Paulo. Aí Paulo precisou tratar desse assunto, né, para esclarecer as coisas ali com os irmãos, né, para acabar de uma vez com esta frente que estava corroendo a fé dos irmãos ali das igrejas da Galácia. E Paulo precisou também lidar com essa questão. Lá na carta de Corinto, né, com a igreja de Corinto, Paulo enfrentou problemas semelhantes ali com os judaizantes, né, minando a autoridade apostólica de Paulo. Ele chega a ponto a exigir que Paulo enviasse uma carta de recomendação, né? Então, os problemas que o apóstolo precisou enfrentar para cuidar das ovelhas que ele havia ganhado para o Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele não pregou um evangelho diferente do evangelho que os apóstolos, que o discípulo de Jesus pregava. Não existe dois evangelhos, né? O evangelho é um só. A mensagem que Paulo pregava não era em nada absolutamente nada diferente do evangelho que os apóstolos de Jerusalém pregavam, né? A salvação continua sendo por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. E o evangelho, como o próprio Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Primeiramente do judeu e também do grego ou do gentil, do não judeu. Então são grupos culturais diferentes, mas o evangelho da salvação é um só, né? A salvação é por meio da nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a mensagem de Paulo era a mesma mensagem dos apóstolos, porém para públicos diferentes. Na carta aos Gálatas, capítulo 2, aqui, versículo 9, Paulo fala, né, que a liderança da igreja de Jerusalém tinha nuance, tinha conhecimento, né, e deram apoio, confirmaram, né, que verdadeiramente o que Paulo pregava era o genuíno evangelho, né, da salvação, né, através do Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar mais na frente, a gente vai ver aqui no nosso segundo tópico. Ele foi até Jerusalém, né, no período ali entre os 3 anos que ele passou entre a Arábia e Damasco. Ele foi, né, rapidamente em Jerusalém, talvez nessa oportunidade que ele foi juntamente com Barnabé. Barnabé o levou até porque os irmãos de Jerusalém tinham medo, né, de que a conversão dele tenha sido apenas um disfarce para ele se aproximar dos cristãos e ter ocasião para prendê-lo. Mas ele vai até Jerusalém e fica ali 15 dias, se encontra com Cefas, com Pedro e também com Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, que era a liderança ali da igreja de Jerusalém. Segundo ponto dessa nossa terceira lição, lembrando o passado escolhido por Deus, dias em Jerusalém e o encontro dele, né, com Pedro e com Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Então, Paulo foi escolhido mesmo com seu currículo questionável antes de conhecer Jesus. Ele era um exímio fariseu, né? O que ele fazia como perseguidor da igreja é relatado por ele mesmo, quando ele discursa ao rei Agripa, está lá em Atos, capítulo 26, versículo 10. Paulo está preso em Roma, esperando o julgamento, e ele narra, né? E ele mesmo diz, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, né, ele recebeu autorização dos principais sacerdotes para prender os cristãos, onde quer que ele encontrasse, né? Ele encerrou muitos desses santos nas prisões, e quando os matavam, ele dava o voto dele, né? Ele confirmava, ele apoiava estas atrocidades contra os seguidores do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo
se voltara contra os seguidores de Jesus e, com autorização dos líderes judeus, ele prendeu muitos dos crentes e deu seu voto favorável até para a execução de alguns deles. E ele ainda acrescenta: e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei até a blasfemar o nome de Jesus, né? Enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui, ou seja, até nos limites fora do território de Israel, Paulo perseguia esses cristãos, né, essas pessoas que haviam se convertido a Cristo. Quando Jesus, né, aparece a ele ali naquela visão que ele tem, está lá em Atos capítulo 9, ele está indo para Damasco, prender os cristãos ali de Damasco, ali na Síria. E Jesus aparece a ele tem a visão, fica cego, é conduzido até Damasco pelos seus companheiros ali, fica ali 3 dias orando. Ele conhecia, né, a lei, estava orando, cego, sem que se alimentar. E Jesus fala com um dos seus discípulos ali de Damasco, né, Ananias, fala para Ananias que Ananias vai orar por Saulo para que ele recupere a vista, porque ele estava orando. Ananias fala: Senhor, este que veio aqui nos prender, que persegue os teus servos, os teus filhos, muitos são mortos, são levados à prisão, e ele veio aqui com esse propósito. Aí Jesus diz: vai, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu lhe mostrarei o quanto importa que ele sofra por amor do meu nome. Então, Paulo precisou falar tudo isso aqui, né? Não que ele tinha necessidade, mas para dissipar, por vez, as dúvidas ou alguma questão que os judaizantes tinham lançado da vida de Paulo, que não estava de acordo com a verdade dos fatos, entende? Então, Paulo precisou lidar com estas questões. E é possível, tá? A gente pega esse exemplo de Paulo aqui, né? Antes dele se converter a Cristo, é possível sim uma pessoa ser cumpridora de todos os seus serviços, seus deveres religiosos, e mesmo assim detestar Jesus e a sua igreja. Era isso que acontecia com Paulo. Ele era zeloso pela lei, mas estava do lado errado. Em João, capítulo 3, Jesus vem mostrar isso para Nicodemos, o mestre da lei. Não adianta todo esse conhecimento se não nascer de novo, né? Então, Paulo teve esse encontro com Jesus. A partir dali, Atos capítulo 9, a sua vida foi totalmente transformada e ele passou a estar, né, na dependência total do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele menciona também que ele passou 15 dias em Jerusalém e nesses dias ele esteve, né, ali ao encontro, se encontrou com Pedro, um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, e Tiago. Tiago era o irmão de Jesus que se converteu a Jesus, ao cristianismo, aceitou o Senhor Jesus Cristo depois que Jesus ressuscitou, né? A menção dos nomes de Pedro e Tiago por Paulo importa, né? Por estes seres ser as colunas da igreja ali de Jerusalém, né? As autoridades apostólicas. E os que se opuseram a Paulo até poderiam ignorá-lo ou desacreditá-lo, mas, em vez disso, não somente o receberam, né, Pedro e Tiago, como também reconheceram que os gentios poderiam ser alcançados, como estavam sendo alcançados, pela pregação do apóstolo Paulo. E era uma forma clara de Paulo dizer que ele não estava pregando sem o conhecimento da liderança da igreja ali de Jerusalém, como esses judaizantes estavam mentindo, né? Dizendo que Paulo pregava, talvez não estivesse de acordo com o que os apóstolos pregavam. Eles diziam que Paulo, por não ser um dos 12, que andou com Jesus, a sua autoridade, a sua pregação não tinha
a mesma importância, a mesma autoridade, era inferior ao que os apóstolos pregavam. Tudo isso por quê? Porque Paulo pregava, ensinava que para ser salvo era por meio da fé. Não era por meio de obras da lei, não é por meio da lei, por meio da obra humana nenhuma. Né? Jesus foi o sacrifício completo. Já os judeus não. Por eles ser judeus, eles estavam dizendo, exigindo que para as pessoas serem salvas, as não judias, elas precisavam se tornar um judeu, ou seja, começar a se circuncidar, né? Praticar os ritos da lei. A salvação, eles acreditavam que era por meio da lei, não por meio de um homem, né? Por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, por amor ao Evangelho de Cristo, Paulo ia até ao último limite. Ele era zeloso pelo farisaísmo antes de se converter a Cristo. Quando ele chegou ao conhecimento da verdade, né, revelada diretamente pelo Senhor Jesus Cristo, aí é que Paulo foi extremamente zeloso, né, amoroso para com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então era uma forma clara de dizer que ele não estava pregando sem o conhecimento da igreja de Jerusalém, né? Então Paulo ele faz menção aqui de Pedro e Tiago nessa ocasião. Possivelmente ele tenha ido ali a Jerusalém, Barnabé tenha conduzido ele até Jerusalém, haja vista porque por ele anteriormente ser um perseguidor, né? Os cristãos, eles estavam de Jerusalém, ali da Judéia, eles estavam receosos de que essa conversão de Paulo não tenha sido verdadeira. Os irmãos tinham medo de que fosse apenas um meio dele, né, se aproximar dos cristãos, sabendo que os cristãos se escondiam, né, para prender, né? Então ele faz menção de Pedro e de Tiago, homens de Deus que lideravam a igreja de Jerusalém. Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele era o líder ali da igreja de Jerusalém. Então o apóstolo Paulo conhecia os ministros de Jerusalém e os respeitava. Ele não se considerava superior a eles e pode não ter sido ordenado apóstolo por eles, mas nunca os desprezou, pois na época em que eles, os apóstolos, começaram o ministério, né, apostólico, Paulo nem mesmo era convertido, razão pela qual jamais poderia ser apóstolo no lugar de Judas Iscariote, né, que se enforcou, como alguns na atualidade, né, defendem hoje, né, que Paulo poderia ter sido os 12, que os apóstolos talvez tenham se precipitado ao escolher Matias, mas na verdade não. Um dos pré-requisitos para escolher o que ocuparia o lugar de Judas era que este tivesse presente, né, desde o início ali no ministério de Jesus. Não uns dos 12, mas um que estivesse sempre presente acompanhando. E Paulo nem convertido era. Paulo é convertido alguns anos depois, né, quando ele está indo para Damasco prender os cristãos, certo? Terceiro tópico da nossa lição, a diferença de uma vida transformada. Paulo desconhecido na Judéia, uma vida transformada e o que as pessoas dizem acerca de você, né? Então, irmãos, em defesa, né, em sua defesa, a gente vê Paulo, ele comenta que ele não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, ou seja, como cristão. Como judeu, não. Como judeu, ele era muito conhecido, mas como um convertido, ele era desconhecido, até porque ele não teve oportunidade de pregar, logo assim no início, em Jerusalém. A gente vê em Atos, o próprio Jesus falando, a gente vê o próprio Jesus falando, não recordo se é em Atos, né, não lembro agora, que a pregação dele não seria aceita em Jerusalém, né? Ele foi chamado para pregar aos gentios. Então, apesar de não ter seu rosto manifesto, Paulo sabia que a sua fama de perseguidor chegaria a vários lugares, inclusive na Judéia, inclusive aqui entre os irmãos da Galácia, e ele precisou, né, esclarecer as coisas
com os irmãos ali da Galácia, das igrejas da Galácia, para evitar, né, para acabar com esse problema que esses judaizantes estavam provocando, entende? Então, quando a gente observa os escritos de Paulo, né, ele escreveu 13 dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, né, ele menciona parte da sua história, não somente quando estritamente necessário. As cartas de Paulo no Novo Testamento se ocupam extensivamente não de sua vida pessoal e do que ele era ou fazia antes de se converter a Cristo, mas sim do poder de Deus em sua vida e da forma como esse poder estava disponível para salvar e transformar os homens. Ou seja, Paulo não focava em mostrar sua vida passada, o foco dele era a partir de agora. O foco é Jesus Cristo, não é minha vida passada. O que interessa não é Paulo, o que interessa é Jesus Cristo, a quem Paulo prega, entende? Então, não foram poucas as mazelas que Paulo cometeu contra os santos do Senhor e, num primeiro momento, a sua conversão foi colocada em xeque, né, em dúvida. Ninguém acreditava que a conversão dele fosse sincera, verdadeira, mas ele foi paciente e deixou, né, Deus trabalhar na sua vida e na vida dos irmãos. Então, ele aceita Jesus Cristo em Damasco e ele não volta para Jerusalém, né? Em Damasco mesmo ele fica pregando, já começa a pregar Jesus Cristo. Ele conhecia a lei, né? Agora faltava Jesus Cristo. Quando ele tem esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, aí pronto, juntou tudo, se transformou num tremendo vaso nas mãos de Deus. Então ele fica 3 anos antes de ir a Jerusalém, né? Entre Damasco e Arábia. Não se sabe quanto tempo na Arábia e em Damasco, mas nesse intervalo de 3 anos entre Arábia e Damasco, né, ele tem esse encontro com Jesus, e Jesus ensina, revela, treina, prepara o apóstolo Paulo. Por isso ele vai dizer que ele não recebeu, né, dos apóstolos esse ensinamento, ele recebeu diretamente do Senhor Jesus Cristo, entende? Então Paulo diz que os irmãos da Judéia glorificavam a Deus pela sua vida, quando tiveram conhecimento de que a conversão dele era genuína, no fato de que a fé em Jesus havia alcançado o coração de um homem que era tremendamente perseguidor dos cristãos e que ele estava agora anunciando o Senhor Jesus Cristo. De perseguidor, ele se tornou um perseguido. Então, Deus havia mudado a história deste homem, né? Paulo era um fariseu que encontrou o seu Messias, né? Que defendia a mensagem da salvação, da graça, da salvação por meio do Senhor Jesus Cristo até a morte. É o que ele vai dizer lá em Atos, em 2 Timóteo, né, capítulo final de 2 Timóteo, quando ele diz: combati o bom combate, estou terminando a carreira, guardei a minha fé, né? Então, até os últimos suspiros, né, de vida, Paulo defendia o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se antes ele era zeloso pelo farisaísmo, agora então, com a verdade escancarada, né, a salvação é só por meio da fé, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Paulo defendia isso com unhas e dentes. Então é isso que ele está fazendo aqui. Então ele ia até os últimos, né, as últimas instâncias para defender cada pessoa que ele havia ganhado para o Senhor Jesus Cristo. E esses judaizantes estavam minando, mudando as coisas e levando esses irmãos, né, a se escravizar, a se tornar escravos da lei. Então Paulo precisou explicar, né, que o chamado apostólico dele não veio da parte de homem nenhum. Ele recebeu diretamente do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele tinha esta autoridade. E a própria igreja de Jerusalém, os próprios líderes da igreja de Jerusalém, os apóstolos, tinham nuance, né? Paulo tinha a aprovação
de que aquilo que ele pregava, né, estava de acordo com aquilo que os apóstolos pregavam. A diferença é que os apóstolos pregavam para judeus circuncisos, né, que eram descendentes de Abraão, da carne, eram circuncidados, e Paulo pregava aos não-gentios, né, aos não-judeus, né, que não precisavam se circuncidar. E é justamente isso que os judaizantes estavam exigindo, que esses cristãos não-judeus se circuncidassem. Então, Paulo precisou enfrentar esse problema, e hoje a gente vê nos nossos dias, né, muitos se aderindo a algumas coisas que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo nos traz liberdade. Liberdade, não é liberdade para voltar a pecar, mas liberdade para viver, né, dependente da graça do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.